Urgente Brasil! Uma reviravolta gigantesca pegou todo mundo de surpresa agora há pouco. Circula nos bastidores de que ele teria sido tirado do cargo e estaria fora do jogo. E isso mexeu diretamente com o topo do poder. O mais revoltante para a direita, Alexandre de Moraes estaria comemorando uma decisão vinda dos Estados Unidos, algo que caiu muito mal entre conservadores e acendeu o alerta geral sobre interferência externa no Brasil. A base conservadora reagiu, a pressão aumentou e o clima ficou pesado. Mais um capítulo da luta entre o sistema e a direita brasileira. Deixe o seu like agora, comente sua opinião e se inscreva, porque isso aqui ainda vai dar muita reação. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Então, caiu a Magnitsky. E daí? O que muda na nossa vida? Não muda nada. Pelo menos, na minha não vai mudar. Eu vou continuar lutando. E agora, eu sei que eu preciso lutar ainda mais. Antes da Magnitsky, como estava a tua vida? Eu estava na trincheira lutando. Com a Magnitsky, estive na trincheira lutando. Sem a Magnitsky, continuarei na trincheira lutando. A Magnitsky veio trazer um pouco de esperança. Sim, trouxe esperança para todos nós. Mas, agora, nós brasileiros temos a certeza que lutaremos juntos, ainda mais fortes, por essa bandeira. Só nós, brasileiros, é que podemos salvar o nosso Brasil. Só nós, brasileiros, é que podemos lutar por nossas liberdades. Na Venezuela, ministros da Suprema Corte também tiveram e têm Magnitsky. Isso tirou a Venezuela do buraco? Não. Por quê? Porque o que importa é a mentalidade do povo, é a garra do povo, é a coragem do povo. Nós, brasileiros, é que vamos decidir o futuro do nosso Brasil. Com a Magnitsky, as perseguições continuaram. Sem a Magnitsky, provavelmente, as perseguições também continuarão. Agora é a hora que os meninos serão separados dos homens. Agora é hora de se reagrupar. Agora é a hora de entendermos que só com união e com mais força ainda conseguiremos vencer esse regime e enfrentar esse sistema. Vejam que com a chegada da Magnitsky, nada mudou. O sistema não recuou, o regime apenas se reorganizou. Sem a Magnitsky, nós continuaremos na trincheira. Se estamos na lama, vamos dar as mãos e vamos juntos sair da lama. Eu me comprometo a continuar lutando por um Brasil mais justo, por um Brasil livre. Eu não vou me curvar. Nada vai mudar na minha vida. A única certeza que eu tenho é que eu precisarei lutar ainda com mais coragem. E eu me comprometo que assim o farei. E você? Vai se curvar? Vai se acovardar? Brasileiro que respeita a nossa pátria e a nossa bandeira, vai levantar e vai enfrentar esse regime com ainda mais coragem e ainda mais garra. Que esse momento sirva para te encorajar. Que esse momento seja uma lição de que precisamos lutar com ainda mais garra e ainda mais força por nossos direitos e liberdades. A única coisa que vai mudar no nosso país é que a direita vai se reagrupar, vai ficar mais unida e virá ainda mais forte. E o Trump revogou a Magnitsky contra o Moraes e a sua esposa. E agora, o que aconteceu? O que vai acontecer com o Brasil? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e também considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos. Bom, o que aconteceu me parece claro.
de duas uma, ou os Estados Unidos foram enganados por esse PL da dosimetria, ou eles acreditaram que essa dosimetria foi um recuo e, portanto, revogaram assim a Magnitsky, o que eu acho sinceramente muito difícil, ou os Estados Unidos eles encontraram até mesmo nesse PL da dosimetria uma porta de saída, porque afinal de contas nós aqui dentro do Brasil não fizemos o nosso trabalho, não aproveitamos a janela de oportunidades que eles nos proporcionaram com essas sanções, com essas tarifas, e me parece que essa é a interpretação mais correta. Quer dizer, eles não podem passar a vida inteira numa briga com o Brasil, numa impossibilidade comercial com o governo brasileiro, se a gente aqui não se mobiliza, se a gente aqui não se une, se a oposição não se organiza, se as pessoas não vão para as ruas. Vocês entendem? Me parece ser muito mais isso. Um post até do Eduardo Bolsonaro, mais ou menos, vai nessa linha e diz que houve uma janela de oportunidades aberta por essas sanções da Magnitsky, mas que aqui no Brasil não houve uma mobilização necessária para que a gente mudasse o estado de coisas que acontece por aqui, na verdade, há 6 anos e meio desde o início dos inquéritos das fake news. Agora, o STF com certeza vai ficar mais fortalecido do que nunca, e é uma pena, porque era um momento em que o STF estava se aproximando das cordas, o STF estava sendo levado pelas cordas, até mesmo pela velha imprensa em alguns sutis momentos, como no caso Master, ou no escândalo do Jatinho e outros mais, no caso até do impeachment, no caso do impeachment do Gilmar Mendes, naquela lei do impeachment que ele inventou e tirou da cartola, estava indo para as cordas, agora ele sai mais fortalecido do que nunca e talvez queira inclusive se vingar de seus críticos de uma forma ainda mais furiosa, como aquele pai e mãe que a visita vai embora e ele olha para os filhos e fala: agora a gente vai conversar, já que não tem mais essa interferência externa, agora eu, STF, vou me vingar de vocês. Tomara que nada disso ocorra, mas acho muito difícil que não aconteça. E a Magnitsky, com isso, é que me parece ser a maior vítima depois do povo brasileiro, porque se vulgariza por completo a Magnitsky. Fica muito difícil a gente acreditar que ela realmente pune violadores de direitos humanos, afinal de contas, foi retirada do Moraes e o Moraes, em momento algum, deixou de ser um violador de direitos humanos. Aliás, nem existe ex-violador de direitos humanos. Então, em resumo, o que me parece que aconteceu foi isso. Os Estados Unidos abriram uma janela de oportunidades com essa sanção e o povo brasileiro não aproveitou. A oposição brasileira não se organizou suficientemente, a sociedade não reagiu. Agora ficam algumas perguntas. Esse recuo significa um rompimento eventual do Trump com a oposição que dialogava com ele? Outra pergunta, e eu acredito que não, mas a gente não sabe exatamente como isso vai se dar. Outra pergunta que fica é: houve algum aprendizado da oposição a respeito de se unir e se organizar ou não? Haverá algum aprendizado para o futuro? E a terceira pergunta que eu deixo é: será que o Brasil vai se tornar uma Venezuela? Porque se o Brasil for largado também pelos Estados Unidos, eles deixarem que aqui se faça o que quiserem, que o STF mande e desmande, talvez a gente se torne uma Venezuela em algum momento. E se o Brasil se tornar uma Venezuela, vai ficar mais caro para o combate futuro a Venezuela que aqui se tornará. Os Estados Unidos sabem disso, estão combatendo Maduro e a Venezuela agora, depois que o governo Biden deixou que chegasse no fundo do poço, e sabem o quanto isso está sendo caro. Será que vão deixar que a gente também chegue aqui no fundo do poço, ou ainda mais no fundo do poço? Tomara que não. É inegável, hoje é um dia de derrota, é um dia terrível para o Brasil. E eu não vou aqui tentar adorar a pílula, não. Eu vou falar as coisas como elas são, e por que isso aconteceu, e o que a gente pode fazer agora em diante. Hoje sai a notícia que o Donald Trump mandou retirar a Magnitsky em cima do Moraes, da esposa e da empresa deles. Isso é o que nós sabemos até agora, mas muito provavelmente também será retirado as suspensões, os vistos, né? Vai ser devolvido os vistos para os ministros do STF e para várias outras autoridades. Não sei se para os envolvidos com a escravidão de Cuba, mas, bom, pelo menos para os ministros do STF eu acredito que em breve os vistos serão devolvidos. E é uma derrota gigantesca, sim. A gente colocou muita esperança nesse dispositivo, acreditando que ele seria o bastante para frear o autoritarismo no Brasil, frear a perseguição. Acreditamos sim que isso seria o bastante para fazer com que os parlamentares do centro
pudessem se juntar a nós e resgatar o nosso país. O que nós não imaginávamos é o quão sequestrados eles estão. Mas vamos lá. Uma das coisas que nós precisamos saber: quais foram as condições do Lula para conseguir esse acordo? Nós sabemos que o Donald Trump tinha as suas condições: acesso a terras raras, exclusividade com o 5G e satélites na Starlink, ou seja, que o Lula não participasse mais desses acordos com a China, que o governo nem o STF fizesse mais censura nas redes sociais ou tentasse tributar ainda mais as Big Techs, que o Lula também entregasse de bandeja o Maduro, que a JBS cooperasse a diminuir o preço da carne nos Estados Unidos e que o governo brasileiro cooperasse com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Crime organizado, entenda-se, PCC e Comando Vermelho. Nós sabemos que essas eram as condições do Donald Trump. Mas até agora a gente não sabe o que foi que o Lula deu. Ele deu as terras raras, ele se curvou a soberania brasileira àquele que ele dizia ser um fascista. Eu acho que em questão de dias a gente pode entender essa questão. Outro ponto. Não é culpa da sociedade brasileira, não é culpa do povo brasileiro que isso não deu certo. Tá? Infelizmente, nós subestimamos o quão sequestrado o centro está por esse sistema. Subestimamos, sim. E isso, que a gente nunca mais faça isso, né? Na questão geopolítica, houve alguns fatores. Em breve haverá eleições nos Estados Unidos, que pode renovar boa parte do Senado e da Câmara dos Deputados. E a inflação dos alimentos está atrapalhando um pouco a aprovação do Donald Trump. O Donald Trump viu ali uma oportunidade de fazer um acordo para baratear certos produtos. Ele está pensando, obviamente, em manter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. E não se engane, a frase do Donald Trump durante toda a sua campanha foi America First. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, em primeiro lugar, a América. O que me deixa indignado é que o Donald Trump usou a Magnitsky, ele desmoralizou um dispositivo que até então era temido por todo mundo, que é a lei Global Magnitsky. Ele desmoralizou completamente a Magnitsky, retirando ela apenas, acho que 5 meses depois de ter sido aplicado. E fica a pergunta: o Moraes deixou de ser um violador de direitos humanos? O Brasil deixou de ser uma ditadura? Na nota oficial da Embaixada Americana no Twitter, eles falaram que foi feito isso porque foi votado a dosimetria, o que é um sinal de que o Brasil agora não vai mais executar perseguição política, nem a famosa lawfare. Eu acho isso muito difícil. Para ser sincero, eu acredito que isso isso agora deixa o Moraes ainda mais tranquilo para fazer o que ele quiser. Assim, isso fortalece ele muito. Vamos ser sinceros. Porque é a primeira vez que se tem notícia de que a Global Magnitsky foi retirada tão pouco tempo depois de ter sido aplicada. Eu estou muito curioso para saber o que o Lula ofereceu, o que ele entregou da soberania brasileira para poder conseguir esse acordo. Eu sei que Donald Trump está pensando ali nas eleições da Câmara e do Senado e na sua aprovação, mas mesmo assim ele desmoralizou completamente o dispositivo da Magnitsky. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram o que estava dentro do alcance deles. Tá? O mérito não pode ser retirado. Eles conseguiram algo que no início era tido como chacota. Eles conseguiram, sim, que Marco Rubio e o secretário do Estado lá aplicasse a Global Magnitsky no Alexandre de Moraes. Né? Ninguém achou que seria possível. O que nós calculamos errado, talvez, foi o impacto que isso teria na política brasileira. E vamos ser sinceros, o impacto foi quase zero. A impressão que nós tivemos é que não houve mudança nenhuma na vida dos ministros e o Gilmar Mendes, sempre que pôde, zombava disso. Eles conseguiram algo que acharam que teria um impacto muito grande, mas infelizmente não teve. E não é culpa do povo brasileiro, não é culpa da articulação. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que essa janela de oportunidade pudesse ser usada. Mas a verdade é que nós estamos longe de ter um peso significativo na Câmara dos Deputados e no Congresso. Longe. Eu espero muito que isso possa mudar nas próximas eleições, principalmente no Senado. Porque agora só sobrou isso, pessoal. A única solução que nós temos agora é o Senado. E para concluir, uma lição tem que ser aprendida nisso que aconteceu. Na verdade, sim, são nessas grandes derrotas que a gente tem que ter as melhores lições. Vamos parar de terceirizar a liberdade do nosso país para forças exteriores, para outras coisas. No início, muitos falavam que as Forças Armadas iam salvar a democracia. Não, eles prenderam as pessoas. Depois acreditou-se que Donald Trump e a lei Magnitsky Não,
também, mais uma vez, eles se preocuparam mais com seus interesses próprios. Então, para concluir, a responsabilidade é nossa. Vai ser mais difícil agora, tá? O nível de perseguição eu acho que vai escalar muito. E só peço uma coisa, a coisa mais fácil seria desanimar. Só para você ter uma ideia, pessoas que eu admiro muito me ligaram hoje falando assim: Gustavo, arruma suas malas e vai embora do Brasil. Acabou. Eu não vou fazer isso. Eu jamais vou fazer isso. Como que eu vou abandonar um país que eu amo, o povo brasileiro que a gente... Eu não vou fazer isso. A gente vai ficar aqui até o fim. E eu peço para vocês vão ter 2, 3 dias aí de desânimo, mas ano que vem vai vir, é ano de eleição. Eu sei que vai vir o papo, vocês acreditam em eleição? Não. É só o que nos resta. Não é se eu acredito ou não se vai ter eleição. É a única coisa que nos resta. Vários países conseguiram sair de ditaduras única e exclusivamente pela mobilização do povo. Não foi nem Donald Trump, nem nada, foi o povo que foi para as ruas. Recentemente nós tivemos situações aí em países no mundo que conseguiram resgatar a democracia pelo povo, pela geração Z ainda. Então, quer ficar triste? Tire aí 2, 3 dias, aproveita o Natal para você se recompor. O ano que vem vai chegar, vai ser mais difícil do que nós imaginávamos, arregaça as mangas e vamos lutar pelo nosso país. Nós não vamos ser o primeiro país onde a população resgata a democracia. E nem vamos ser o último. A gente só não pode desistir. Mas uma lição fica aprendida, hein? Parar de colocar essa responsabilidade nas mãos de outras pessoas. Está nas nossas mãos. Bom, como eu disse, eu não ia adorar a pílula. É uma derrota. Vamos aprender com ela. Não vamos ficar culpando uns aos outros. Nós acreditamos, nós tínhamos esperança que isso podia nos ajudar. Não ajudou. Agora, pelo menos, a gente sabe que só tem uma salvação. É você. Vamos orar pelo nosso país. Não vamos desistir. Oi, Andresa. Oi, Chalders. Pois é. Assim que saiu a notícia, eu procurei fontes no Departamento de Estado dos Estados Unidos, enfim, o Departamento da Casa Branca, mas o departamento que lida com relações aí com os outros países, né, chefiado pelo Marco Rubio, e eles me mandaram uma nota atribuída a um oficial do governo dos Estados Unidos, que eu vou ler a partir de agora. A nota diz o seguinte: hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas ao ministro da lista. A manutenção dessa designação, ou seja, a manutenção de Alexandre de Moraes como sancionado, é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, continua a nota, os Estados Unidos veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil, como um passo na direção certa, que sinaliza uma melhora das condições do litígio político no Brasil. Ou seja, aqui para você que está na metrópolis, a posição oficial do governo americano não só confirmando a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, como explicando que a aprovação do PL da dosimetria na Câmara, aqui chamado na nota de anistia, né, foi decisiva para essa decisão de retirar o ministro e sua esposa, e enfim, a empresa da esposa do ministro, da lista de sancionados. Portanto, manifestação oficial do governo norte-americano sobre esse assunto. Andrés e Chalders. Nossa, um furaço aqui do Sam, né? Porque a gente estava tentando entender um pouco por que essa decisão foi tomada hoje, né? Estava se especulando muito que seria por conta dos telefonemas do presidente Lula ao Donald Trump, mas agora essa nota traz um elemento um pouco diferente, né? Ela condicionou, né, essa decisão que foi tomada de retirar a Magnitsky de cima do Alexandre de Moraes à votação na Câmara dos Deputados de redução da pena dos presos do 8 de janeiro e também dos condenados pelos atos golpistas, né? Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Interessante isso, né, Chalders? É consistente com o que o Yarvin falou pra gente, né? De que tem uma negociação a ser feita envolvendo aí a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e de que a Casa Branca de Donald Trump também não é totalmente insensível à sorte, né, do aliado deles, o antigo aliado deles aqui, o Bolsonaro. Sam, a Andresa me autorizou, então eu já dei um pequeno spoiler hoje da entrevista do Yarvin, tá? Pois é, a gente já estamos chamando a audiência, hein, Sam? Olha aí, ó, Estados Unidos retira o ministro Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. Bem na época que isso aconteceu, eu subi na tribuna do Senado e fui criticado porque eu disse que isso não ia resolver. Não foi só o ministro Alexandre de Moraes, foi os outros ministros também, né? Tiveram essa sanção da Lei Magnitsky e chefe de Estado. E eu disse que não era Lei Magnitsky, não era Trump, Estados Unidos ou qualquer pessoa de fora que ia resolver o problema do STF, frear o STF. Porque quem tem poder para fazer isso é o Senado Federal. Somos nós, senadores. Então somos nós que temos que ter vergonha na cara e resolver esse problema.
Agora eu quero chamar a atenção de toda a população brasileira, porque o ano que vem tem eleição. São 2 senadores para o Estado. O próprio Gilmar Mendes está com medo. Você viu que ele recuou, voltou atrás, ele queria restringir essa questão de denúncia de pedido de impeachment e voltou atrás. Sabe por que ele voltou atrás? Porque o Senado se posicionou. E quando a gente se posiciona, freia o STF. Então o ano que vem são 2 senadores para o Estado. Preste bem atenção em quem vocês vão votar, porque quem tem poder para poder impeachment ministro do STF é os senadores. Vamos para cima, tamo junto. Acabamos de testemunhar mais um capítulo da crise interna que assola o PL. E o que vemos? Um vice-líder destituído por votar em favor de uma punição considerada branda demais para um parlamentar do PSOL que desrespeitou as regras desta casa. Mas a pergunta que fica é: será que essa destituição foi justa? Ou estamos diante de mais um exemplo de como a lealdade cega pode ser mais valorizada do que o resultado prático? Porque, veja bem, enquanto discutimos lealdades internas, Glauber Braga do PSOL sai praticamente ileso dessa história toda. E quem paga o preço? O próprio partido que deveria estar unido na defesa dos valores conservadores. Mas antes de mergulharmos fundo nessa questão, eu preciso do seu apoio. Se você acredita que este canal traz informações relevantes e análises que você não encontra na grande mídia, deixe seu like agora. Comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse racha dentro do PL e me conte de qual estado você está nos assistindo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no Pensa Brasil para continuar recebendo conteúdo todos os dias. Vamos lá. O caso é o seguinte: Bibo Nunes, deputado federal do Rio Grande do Sul e até então vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, votou a favor de uma suspensão de 6 meses para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A questão é que essa votação foi resultado de um acordo político que substituiu o que seria a cassação completa do mandato por uma punição considerada mais leve. E isso desagradou profundamente o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Sóstenes foi direto ao ponto quando subiu na tribuna da Câmara. Ele deixou claro que um vice-líder deve lealdade ao seu líder. E que, se Bibo tivesse conversado com ele antes, essa destituição simplesmente não teria acontecido. O líder do PL ressaltou que Bibo tem total liberdade no exercício do seu mandato para votar como quiser, mas que, enquanto ocupar um cargo de liderança, não pode desqualificar a orientação da bancada. E a orientação, segundo Sóstenes, era clara: votar não ao acordo que beneficiava Glauber Braga. Agora, vamos entender o lado de Bibo Nunes. O deputado gaúcho foi às redes sociais explicar sua posição. E ele levantou um ponto que, convenhamos, tem lá sua lógica. Bibo argumentou que não havia uma orientação oficial de bancada no momento da votação. E mais, ele questionou o que seria pior: ter Glauber Braga completamente absolvido, saindo dessa história sem nenhuma punição e literalmente rindo da cara de todos nós, ou garantir pelo menos uma suspensão de 6 meses. Para Bibo, meio pão era melhor do que nada. E aqui temos um dilema político interessante. Porque, vejam bem, a Câmara dos Deputados decidiu na quarta-feira, dia 10, suspender o mandato de Glauber Braga por 6 meses. Mas como isso aconteceu? O PT, em uma manobra que já conhecemos bem, conseguiu aprovar um destaque preferencial. E com isso, evitou tanto a cassação completa do mandato quanto a declaração de inelegibilidade do parlamentar por 8 anos. Ou seja, Glauber Braga escapa com uma punição que muitos consideram simbólica para a gravidade das suas ações. Então, coloquemos as cartas na mesa. O que Bibo Nunes fez foi pragmatismo político ou quebra de lealdade? Porque existe uma diferença fundamental entre essas duas coisas. O pragmatismo seria dizer: olha, não vamos conseguir caçar esse cara, então vamos pelo menos garantir alguma punição. Já a quebra de lealdade seria: vou votar contra a orientação do meu líder porque simplesmente quero fazer o que eu acho certo, independentemente da estratégia coletiva do partido. Sóstenes Cavalcante claramente enxerga isso como quebra de lealdade. E ele não está errado ao cobrar isso de um vice-líder. Afinal, cargos de liderança exigem alinhamento. Exigem coordenação. Exigem que todos estejam na mesma página, especialmente em votações importantes como essa.
Se cada vice-líder começar a votar de forma independente, sem comunicar o líder, sem alinhar estratégias, a bancada perde força, perde coesão e se torna refém das articulações dos adversários. Mas, por outro lado, temos que reconhecer que Bibo Nunes levanta uma questão válida. Porque, no final das contas, qual foi o resultado prático de toda essa história? Glauber Braga, que deveria ter sido cassado por desrespeitar as normas desta casa, vai ficar apenas 6 meses afastado. Daqui a meio ano, ele volta como se nada tivesse acontecido. E pior, sem qualquer impedimento para concorrer a futuras eleições. Isso não é uma vitória. Isso é um tapa na cara de todos que esperavam uma resposta à altura das infrações cometidas. E aqui entra um ponto crucial. A direita brasileira, e mais especificamente o PL, precisa aprender a jogar o jogo político com mais eficiência. Não basta ter razão. Não basta estar do lado certo. É preciso ter estratégia. É preciso ter unidade. Porque a esquerda sabe jogar esse jogo muito bem. O PT articulou, negociou e conseguiu salvar Glauber Braga de uma punição severa. Enquanto isso, o PL se divide internamente por causa de uma votação em que, no fim das contas, todos perderam. Então, a pergunta que fica é: será que Sóstenes Cavalcante fez a coisa certa ao destituir Bibo Nunes? Do ponto de vista da hierarquia, da disciplina partidária, talvez sim. Um líder precisa ter autoridade. Precisa deixar claro que orientações devem ser seguidas, especialmente quando há cargos de liderança em jogo. Mas, do ponto de vista estratégico, será que isso não enfraquece ainda mais o partido? Será que expor essas divergências publicamente não dá munição para os adversários? Porque uma coisa é certa, enquanto o PL briga internamente, a esquerda comemora. Enquanto estamos discutindo lealdades e destituições, Glauber Braga escapa com uma punição mínima. E o brasileiro comum, que espera ver parlamentares sendo responsabilizados por seus atos, fica mais uma vez frustrado com a política tradicional. E isso nos leva a uma reflexão maior. O PL, que deveria ser a força conservadora mais organizada do país, está dando sinais de desgaste interno. E não é de hoje. As disputas por protagonismo, as divergências estratégicas e agora essa destituição de um vice-líder mostram que o partido precisa urgentemente se reorganizar. Porque, se continuarmos perdendo batalhas importantes como essa por falta de coordenação interna, como vamos enfrentar adversários que estão perfeitamente alinhados e articulados? O recado aqui é claro: ou o PL aprende a unir suas forças em torno de objetivos comuns, ou continuará sendo derrotado em votações cruciais. A lealdade é importante, sim. Mas resultados também são. E nesse caso específico, o único resultado que vimos foi Glauber Braga saindo praticamente ileso enquanto o PL se divide. Agora eu quero ouvir você. O que você acha dessa destituição? Sóstenes fez certo em cobrar lealdade ou Bibo tinha razão ao buscar pelo menos alguma punição? Deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos debater. E se você concorda que precisamos de mais análises como essa, inscreva-se no Pensa Brasil para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! Revelado o que pode estar por trás do recuo de Trump sobre Moraes. O governo dos Estados Unidos anunciou que retirou punições ao ministro Alexandre de Moraes do STF e à esposa dele pela lei Magnitsky. A imprensa da família do magistrado também foi liberada de punições. Eduardo Bolsonaro lamentou que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual, disse. O economista Leandro trouxe à tona um fato de que poderia ter sido decisivo para o recuo de Donald Trump. O governo americano tratou a aprovação da dosimetria como um passo inicial para a correção dos abusos promovidos pelo judiciário brasileiro.